Esse vídeo é para você que tem oscilações na sua vida. Se você quer entender o porquê que existem essas oscilações, por que uma hora tá tudo bem e outra hora as coisas passam a não estar mais sem que você tenha qualquer tipo de controle sobre isso, esse é um livro que fala de todas as leis herméticas e aprendendo a manipular todas essas leis, você consegue da melhor maneira co-criar a sua realidade. E sabendo lidar com a lei do ritmo, que é a que eu vou explicar hoje, você vai entender o porquê que existem as oscilações e porquê que as coisas parecem modificar o tempo inteiro. Tudo flui e reflui, tudo tem as suas marés. Todas as coisas sobem e descem, a oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. A medida da oscilação para a direita é a mesma medida da oscilação para a esquerda. O ritmo compensa tudo. O que o livro quer explicar? Que tudo na vida se movimenta em um movimento de vem e vai. Eu fiz um desenho para vocês entenderem, vamos completar isso aqui juntos. Vamos imaginar que essa figura aqui é um pêndulo. O pêndulo é como se fosse aquele colarzinho que ele fica indo e voltando, que as pessoas utilizam para hipnose. A gente pode entender dessa forma. O livro cita o pêndulo do universo porque ele transita entre o polo positivo e o polo negativo. Então vamos trazer um exemplo prático. Aqui seria a prosperidade. Eu sempre gosto de usar isso porque é algo que acontece corriqueiramente com a gente. E aqui seria a escassez. A escassez está no polo negativo, né? Porque realmente é algo ruim, negativo, enquanto a prosperidade está no polo positivo. O que é a lei do ritmo? É esse vai e vem do pêndulo, que mostra que uma hora está tudo positivo e a outra hora está tudo negativo. A lei do ritmo, ela vem para estabelecer uma ideia de que entre dois polos sempre vai existir oscilações. A grande sacada aqui é vocês entenderem que nem sempre você vai chegar ao fundo do poço e nem sempre você vai chegar ao polo positivo extremo. Então pensa só, a oscilação do pêndulo ela é proporcional à oscilação anterior. Então vamos supor, se você vibra no polo positivo nesse grau aqui, o seu pêndulo na hora de descer, você vai para um lugar proporcional à oscilação que você teve aqui. É por isso que a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos. Se você pensa a vida inteira negativo, negativo, negativo por 20, 30 anos, não espere que o resultado disso será consertado em um mês. É possível? É possível se você passar a vibrar de maneira positiva, de uma maneira semelhante ao vibrar que você teve a vida inteira no lado negativo. Então o pêndulo é o que a gente chama de controle do universo. É o universo que controla isso aqui, mediante a sua vibração, mediante o que você produz de resultados. Se você pensa positivo, se você vibra positivo, lembram da lei da polaridade? É a lei anterior a essa, procure no vídeo anterior para você entender. Ela fala justamente sobre isso. Quando você está no polo positivo, você atrai resultados positivos. Então o pêndulo, ele vai para o lado positivo. Então significa que o pêndulo está no lado positivo. Agora, quando você produz resultados negativos, é porque existe o pêndulo indo para o lado negativo. E aí vocês podem até pensar naquela ideia. Então quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio? Eu não tenho controle sobre aquilo que eu faço? Se o pêndulo está sempre girando, como que eu vou ter controle das minhas ações? O pêndulo gira de acordo com a sua vibração. Então é por isso, gente, que existem as oscilações, que a gente tem que entender muito bem o que é livre-arbítrio e o que é ocorrência do universo. Porque muitas questões são trazidas para mim no sentido de eu não tive culpa de tal coisa que aconteceu comigo. Eu não tive culpa de ter sido mandada embora. Foi o meu chefe que escolheu me mandar embora. Foi o meu chefe que escolheu fazer tal coisa comigo. Eu não fiz nada. Não é que você não fez nada, é que a sua vibração atraiu esse resultado porque na hora em que você estava vibrando negativo, o pêndulo levou você para esse lado. Existe uma maneira de você não sentir os efeitos do pêndulo, porque sempre vai ter ocorrência na sua vida, sempre vai ter problema, sempre vai ter alguma coisa que não está muito boa. Aprendendo a manipular as leis herméticas, você vai ter a consciência de como manipular o pêndulo também. A ideia da lei do ritmo não é fazer com que a sua vida não tenha mais problemas, porque isso é impossível. Sempre vai ter alguma coisa, porque a gente precisa de contraste na nossa vida para que a gente aprenda a evoluir. Se só tivesse coisa boa, a gente não teria como comparar com algo ruim. Como é que a gente daria valor para algo que é bom se a gente não tem a ideia do que é ruim? Então é por isso que a lei do ritmo existe, porque tudo tem um ritmo. Um dia você tá bem, no outro você tá mal, sem explicação nenhuma. É o pêndulo passando. Só que você tem a opção de pular corda com o pêndulo. Você tem a opção de ver as coisas acontecendo e não transtornar em cima delas.
Passar pelo problema sempre vai passar, porque você precisa passar por isso. Não existe uma vida perfeita. O que existe é você ter a consciência de que você não precisa transtornar em cima disso. Então você escolhe não sofrer, você escolhe não problematizar, você escolhe sair do vitimismo, porque você entende que tudo na sua vida é uma responsabilidade de uma criação sua. O pêndulo, ele passa e ele fica no lado negativo na sua vida porque você problematiza dentro do problema. Então, quanto mais você vibra na escassez, o pêndulo fica aqui. Ele fica aqui, e fica, e fica, e fica. Então, a oscilação do pêndulo, ela está sempre em ação. Ela é a mudança de humor repentina, é a mudança de estado de espírito. É por isso que existe dias bons e dias ruins, porque o pêndulo está sempre passando. Lembra que eu desenhei para vocês a pirâmide na aula da correspondência e da vibração? Aquela pirâmide, ela representa os planos de consciência, né? Então, a gente tem o plano inferior e o plano superior. No plano inferior existe o plano físico e no plano superior é o plano mental e o plano espiritual. Os hermetistas notaram que existia um lugar onde o pêndulo não os afetava. E aí podia acontecer coisa ruim na vida o tempo todo que não afetava ninguém, justamente porque as pessoas habitavam em consciência aquele lugar, que é justamente o plano superior. Então vamos entender bem. Aqui é o plano material, que é o plano físico, né? Que é onde a consciência das pessoas que não estão despertas estão habitando. Lembrando que tudo isso aqui é plano de consciência, tá? Aqui é o plano mental, é o primeiro plano superior. É quando você já usa a sua mentalidade para utilizar ali de alguma forma a criação da vida ao seu favor, quando você já tem consciência disso. Quanto aqui é o plano espiritual. Esse plano espiritual é onde habita a consciência do todo, dos seres ascensionados. É um plano onde existe a consciência de seres despertos extremamente elevados. A oscilação do pêndulo, ela acontece aqui, ó, no plano material. Porque é no plano material que existe sofrimento, existe dor, existe escassez, existe tudo que há de ruim. Porque é aqui onde moram as pessoas que não despertaram e não entenderam que é a sua consciência que cria a sua realidade. Quando você sai desse plano aqui e passa para os planos superiores de consciência, você não sente a lei do ritmo. As coisas podem simplesmente acontecer, pode o mundo desabar que você tá em paz. Sabe aquela música, o mundo acaba hoje, eu estarei dançando? Então, ela vem daqui. Ela provavelmente não tem analogia com isso aqui, mas a máxima é verdadeira. Porque se o mundo acabar, você não vai estar se importando aqui. E presta atenção, não é que você vai se tornar uma pessoa fria ou uma pessoa que não tá nem aí para nada. É que você entende que não deve problematizar justamente porque todos os problemas, tudo aquilo que acontece tem um porquê, tem uma origem e tudo isso é origem da sua consciência. Então você produziu consigo mesmo. E apenas a lei do ritmo vem para te lembrar que o contraste é necessário, já que você só anda pensando em caraminholas na cabeça. Então muito se fala da lei da neutralização, que é quando a gente eleva a nossa consciência aos planos superiores e esses planos neutralizam os sofrimentos do ego, porque aqui, se a gente for pensar, é o polo negativo, certo? Quanto mais embaixo, mais negativo. Quanto mais em cima, mais positivo. Usando todas as leis aqui juntas, tá? Aqui, no plano negativo, é a moradia do ego. O seu ego não tá aqui. O seu ego tá aqui. Se o seu ego tá aqui embaixo, imagina só, quem é que faz você sofrer? Quem é que faz você problematizar? Quem é que acha que você é vítima da sociedade? Quem é que pensa que todo mundo te deve alguma coisa? Que você merece um salvador para vir te tirar dessa vida que você vive hoje? É o seu ego, não é você. Então, quando a gente desperta, a gente se liberta do ego, se libertar entre aspas, tá, gente? Porque o ego também é necessário em alguns momentos. A gente se liberta das armadilhas dele e passa a habitar esses planos de consciência. E como fazer isso eu vou ensinar para vocês, ferramenta de transmutação mental, mas eu preciso explicar todas as leis primeiro. Então você, com os ensinamentos herméticos, consegue fazer com que o seu humor não seja afetado. É possível? É possível, gente. É possível. Dá trabalho? Dá. É cansativo? É. Mas pensa só, eu falo sempre isso para os meus clientes, para os meus alunos. Se vocês todos viveram uma vida 30 anos, 40 anos, produzindo efeitos negativos, vivendo oscilações e amando aquele estado de angústia e se apegando nisso, não queira se pressionar para que em um mês ou em 40 dias isso mude. Né? A minha mentoria, por exemplo, ela tem uma duração ali de 6 encontros, sejam semanais, quinzenais, enfim, dura ali um mês, 2 meses, tudo depende do que a pessoa quer. Não espere que no final desse processo o seu trabalho acabou,
você precisa continuar, né? E é por isso que eu faço um trabalho começo, meio e fim, porque a minha intenção é fazer você andar com as suas próprias pernas. A ideia não é você virar dependente, porque quando você vira dependente de alguma coisa, isso é a armadilha do ego. As pessoas, elas chegam num nível tão bom, de ser tão natural, que apenas por conta da vontade, então vejam, o ativo da vontade é o capacitador da sua vida. Tudo depende da vontade real. É por isso que é tão importante você saber quais são os seus desejos, quais são os seus anseios, porque é por meio da vontade que você consegue as coisas. Então sabe aquela ideia de, eu vou tentar, vamos ver no que vai dar. Não vai dar em nada. Você precisa ter vontade, desejo real. Mas meu desejo real é para algo impossível, então nem tenta. Se você vai com essa mentalidade, nem tenta. Desejo real é para o que você quiser. Pouco importa se você não sabe para onde ir, por onde começar, o que você vai ter que fazer. Desejo real é o ativo que você deve cultivar na sua vida. Vontade. Então a lei do ritmo, gente, ela nunca pode ser destruída. O pêndulo vai continuar passando, mas a sua vontade, ela é a modificadora do pêndulo. Se você resolve e escolhe focar na polaridade inversa daquilo que você está vivendo hoje que te incomoda, pronto, acabou. O pêndulo vai começar automaticamente a girar para o lado que você deseja. Só que não é aquela ideia de, a vida vai me levando, eu vou oscilando. Se você ficar nessas oscilações, não vai acontecer nada, além de que o pêndulo vai morar lá na sua casa. Existe uma lei dentro da lei do pêndulo, é uma sublei, né? Junto com a lei da neutralização, existe a lei da compensação. A medida da oscilação para a direita é equivalente à medida da oscilação para a esquerda. Foi o que eu falei para vocês lá no começo do vídeo. Quem sente pouca dor, sente pouca alegria. A gente precisa entender que tudo na nossa vida é um belo oposto. Tudo vibra, tudo é a mesma coisa, depende da polaridade que você enxerga. Se você já sentiu muita dor na sua vida, o seu momento de colher vai ser com glórias. E não é só, então quer dizer que quem não sofreu não vai conquistar nada, tem que sofrer primeiro? Não é desse jeito, não é nessa forma literal. Mas segundo a lei do ritmo, sim, o negativo precede o positivo. Então quando você está colhendo algo positivo na sua vida, saiba que você já sofreu o negativo antes. E se você sofreu o negativo, é porque você cocriou na sua vida de alguma maneira. A lei do pêndulo, ela vem, por isso que acontecem as coisas que você não tem controle, mas em algum nível de consciência você criou isso para si mesmo. E às vezes as respostas não estão nesse plano aqui. Eu vim com um problema de saúde muito sério. A culpa é minha? Não é questão de culpa, mas em outra existência, em outra vibração. Você pode ter escolhido passar por isso para que você aprendesse alguma coisa, para que você evoluísse acima disso por algum motivo. Existem milhares de mistérios que o universo não responde. Eu sou apenas uma estudante assim como vocês. Então, o que dá pra gente entender interpretando dessa forma é que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Quando a gente para de se ver como vítima, a gente começa a utilizar uma coisa que eu também falo muito o tempo todo para as minhas meninas: senso de autorresponsabilização. Tudo que acontece na nossa vida tem um quê de responsabilidade nossa. A gente pode não ter controle da situação em si, mas a gente tem o controle de como vamos agir com aquilo que fizeram da gente. Então é isso que a lei do ritmo quer de você. O prazer na sua vida é uma decorrência de um grau de dor que você já experimentou anteriormente, seja nessa vida ou nas outras. E essa frase não é minha, essa frase é do Kybalion. A lei do ritmo é explicada dessa forma. A gente não pode ver essa vida aqui como se fosse só isso. Tem gente que quer estudar o Kybalion, mas se recusa a entender que além dessa existência, existem várias outras. Passado, presente e futuro é a mesma coisa. Se a gente for ver a lei da polaridade para passado, presente e futuro, é a mesma coisa. Passado, presente e futuro é uma unidade de tempo que foi criada apenas por organização necessária, mas não existe. Tudo acontece ao mesmo tempo. A nossa existência atual, ela vibra em outros polos de existência também. Então, para cada momento de dor, existe um momento de felicidade. Para cada momento de felicidade, existe um momento de dor. Não tenha medo de deixar o seu pêndulo oscilar. Tenha medo do seu mental. O seu plano mental, a sua mentalidade, as suas emoções e o jeito com que você cultiva elas faz com que você crie mais coisas negativas na sua vida. Usando a lei do ritmo corretamente, você começa a enxergar e entender o que você deve fazer diante do contraste que ela proporciona. O contraste é bom, gente. As mudanças são necessárias? São. Vocês precisam mudar para que vocês saiam do lugar. Se a gente não sair do lugar nunca, para que existe a vida então?